Homem, 60 anos, com câncer de próstata metastático. Já passou por cirurgia, radioterapia, quimioterapia, bloqueio hormonal. Será que chegou o momento desse paciente vir tratar com a medicina nuclear? Estas e outras questões serão respondidas hoje pela querida doutora Letícia Rigo, nossa convidada especial, chefe do Serviço de Medicina Nuclear do AC Camargo. Tom, solta a vinheta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medical Isotox, um podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Letícia Rigo. Muito obrigada, doutora, pelo convite. Eu vou pedir para a gente começar para você contando a sua história, como foi seus estudos na medicina nuclear, sua trajetória até aqui. Maiara, para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha. Eu amo a medicina nuclear, sou uma entusiasta da medicina nuclear. Esse espaço aqui é muito importante para a gente divulgar a nossa medicina nuclear, né? Divulgar o nosso trabalho, levar o conhecimento do público, né? Do público leigo, do público técnico, informações importantes da medicina nuclear. Muita gente não sabe o que é medicina nuclear, né? Muita gente pergunta, os pacientes não sabem também. Quando eles vêm no nosso ambulatório, eles perguntam se administrando material radioativo eles vão brilhar, e tem, né, muitas fantasias em relação a isso. Se a gente trabalha na NASA, teve alguma formação, né? Então, é bastante importante esse espaço para a gente tirar esses mitos, né? Trazer algumas verdades. Em relação à minha história pessoal na medicina nuclear, eu fiz a minha formação no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, apesar de eu já ter meu coração paulistano, né? Sou uma pauliúcha. Sou torcedora do Palmeiras agora também, não sei. As minhas filhas nasceram aqui em São Paulo, né? Então elas são palmeirenses, então eu virei palmeirense também. E eu fiz a minha formação lá em Porto Alegre, na medicina nuclear, num grande hospital do SUS, lá em Porto Alegre. Aí depois eu trabalhei 10 anos lá no Rio Grande do Sul, em medicina nuclear. Não havia pretensão alguma de vir a São Paulo. Mas um belo dia, meu esposo falou que queria vir para São Paulo. Ele é advogado, ele queria abrir um escritório de advocacia, ele resolveu vir. E aí ele veio para cá, foi muito bem, o escritório foi muito bem, e aí ele falou: "Bom, por que você não vem para São Paulo, né, também?" Eu falei: "Gente, mas eu não tenho possibilidade nenhuma de vir a São Paulo." Aí eu pensei comigo, tinha uma amiga muito querida na época, liguei para ela, conversei com ela, ela falou assim: "Olha, tem uma possibilidade de vir aqui no hospital onde eu trabalho, mande seu currículo e vamos eu encaminho e vamos ver o que, né, o que pode acontecer." Aí mandei o currículo, fui chamada, bati um papo com o pessoal lá do hospital, e aí me convidaram para trabalhar, né. E aí a partir daí, fiquei 15 anos na instituição, quando ano passado o pessoal da AC Camargo entrou em contato comigo, né, me trouxe uma proposta diferente de trabalho, achei incrível, gosto muito de novos desafios. E aí redirecionei meu trabalho então para o AC Camargo, onde eu estou lá há quase um ano, mas já parece que faz uma vida. Foi um ano bastante intenso de trabalho, de mudanças, eu estou muito feliz, a instituição é maravilhosa, os pacientes amam muito o AC Camargo, é muito muito bacana ver o carinho que os pacientes, os médicos que trabalham lá têm pela instituição, e a gente está crescendo na medicina nuclear lá, está numa fase muito bacana de obras, de mudanças, de máquinas novas, é um novo momento profissional e eu estou muito feliz. O AC Camargo é uma instituição de muita relevância para a oncologia do país, né, não só em São Paulo. Então, ele tem realmente ele está dentro do coração dos paulistanos, esse hospital, né. Exatamente, um câncer, para quem não sabe, um câncer center são os 3 pilares, né, é a educação, ensino, né, a pesquisa e a assistência. Então é um hospital mesmo, assim, que é o câncer é o DNA da instituição, né, totalmente voltado para assistência oncológica. Perfeito. Bom, esse mês estamos pensando no Novembro Azul, não tem como não falar sobre câncer de próstata. E um dos assuntos mais comentados dentro do câncer de próstata é o teranóstico, onde a medicina nuclear vem cada vez mais se destacando. Então, esse é o foco do nosso episódio de hoje. E essa palavra ela é muito utilizada por oncologistas, urologistas, nós, médicos nucleares, mas outros profissionais da área da saúde não entendem muito bem o termo.
Então, doutora, o que que significa teranóstico? Teranóstico é um conceito bastante interessante que integra o diagnóstico e a terapêutica usando um alvo molecular, né? Então, por exemplo, eu tenho um radisótopo, por exemplo, o iodo radioativo, aonde eu vou usar ele para tanto para diagnóstico quanto para terapia. Ou então eu tenho o câncer de próstata, né, aonde eu tenho o galho 68 PSMA para fazer o diagnóstico e depois eu tenho o lutécio PSMA para fazer o tratamento. Então eu tenho 2 radioisótopos, mas eu tenho o mesmo alvo molecular para se fazer esse diagnóstico e esse tratamento. Então esse é o conceito de teranóstico. Perfeito. E, doutora Letícia, a gente fala: "Ai, parece que teranóstico é algo novo", mas não é tão novo assim, como você mesmo disse, a gente já utiliza há muito tempo com a iodoterapia para fazer o tratamento e as PCIs, e também para fazer as cintilografias da tireoide. E outro que tem papel fundamental é a cintilografia óssea. Qual que é o papel da cintilografia óssea no câncer de próstata? A cintilografia óssea ainda é um exame importantíssimo, né, para câncer de próstata. A gente é um exame barato, né? A gente expõe o paciente muito pouco à radiação, a atividade injetada para fazer o exame é pouca, é baixa. Faz um exame de corpo inteiro, né, desde a cabeça até o pé, e a gente consegue avaliar se o paciente tem metástase óssea, isso é envolvimento secundário da próstata nos ossos, né, de forma muito simples, muito barata e relativamente rápida. E com isso a gente consegue detectar metástases principalmente, né? Exatamente, consegue detectar as metástases. No caso, a gente está falando aqui hoje sobre câncer de próstata, mas pode ter outros tumores também, como mama, tireoide, rim, né, que também são tumores que têm envolvimento ósseo metastático. E uma outra questão importante também da cintilografia óssea é ela direcionar o tratamento para o rádio 223, né, que é um radioisótopo que faz o tratamento das metástases nos ossos. Mas é importante fazer a cintilografia óssea para saber se o paciente tem oportunidade para ser exposto a essa medicação. E quais seriam as principais indicações para o uso do rádio, doutora? O rádio ele está indicado para aqueles pacientes com câncer de próstata metastático, né, para o osso, resistente à castração hormonal. No início da jornada terapêutica do paciente com câncer de próstata, o iniciozinho dele, o paciente é sensível à castração hormonal, né? O médico que descobriu isso, inclusive, ganhou o prêmio Nobel, né, da medicina. Então, o que que significa? Você dá hormônio, você bloqueia, né, faz um bloqueio hormonal, né, a testosterona cai, né, e aí o paciente melhora a neoplasia. Então isso é o início da jornada, né, onde você bloqueia a testosterona e o paciente melhora. Entretanto, a doença vai progredir, a determinado ponto ela progride e alguns pacientes se tornam resistentes à castração. Mesmo havendo um bloqueio da testosterona, o PSA começa a subir. E aí, então, dentro desse cenário, quando o paciente tem a metástase óssea, então o rádio 223 está indicado. Não pode ter doença visceral em outros órgãos, somente no osso para o uso do rádio 1223. Exatamente. O paciente pode até ter alguns linfonodos, algumas linfonodos megalias retroperitoneais, né, no abdômen, na pelve, mas esses linfonodos, eles têm que ser menores que 3 centímetros no menor eixo, né, para o paciente ser elegível ao tratamento. Entretanto, se tiver lesões no fígado, no pulmão, aí o rádio não está indicado, porque a gente vai tratar as lesões ósseas. Eu não vou tratar a lesão fora do osso. Inclusive, esses linfonodos também, se o paciente tiver, não serão tratados. Certo. E, doutora, um estudo que trouxe muito forte o rádio 223 foi o Alsímptica, né, uma década, mais de uma década atrás, que deu o boom do rádio 223, depois vieram outros estudos, o ERA, o PICE. O que que a senhora tem para comentar sobre esses estudos, como que está o uso do rádio atualmente? O Alsímptica foi o estudo que trouxe
o rádio 223 para esse cenário, né. No Alsímpca, os pacientes com câncer de próstata metastáticos, resistentes à castração hormonal, foram comparados, né, eles eram tratados, um braço com o rádio e um braço placebo, né, dava-se não era medicação, não era uma droga ativa, né, isso a gente chama braço placebo, quando o paciente não recebe a droga em questão, não recebe medicação que não recebe nenhuma medicação que não tenha nenhuma, que trate o paciente. E o braço tratado com rádio, então, observou-se um aumento da sobrevida global. Os pacientes tratados com rádio, eles estavam vivendo mais, né, tinha resposta à medicação, uma droga ativa, né, tratando o osso. Isso foi muito importante, né, a chegada do rádio 223 na medicina nuclear foi que trouxe essa praticamente nova era de radioligantes, né, na medicina nuclear. Até então, a gente tinha o iodo para câncer da tireoide, a gente tinha o lutécio 177 DOTA para tumor endócrino, mas aí as empresas começaram a chegar, né, nesse cenário da medicina nuclear, que médico nuclear a gente tinha muito contato com empresas que vendiam máquinas, né, nos nossos congressos, eram os estandes que a gente tinha, né, empresas de equipamentos. E aí então o rádio trouxe a indústria farmacêutica para dentro da medicina nuclear, e a gente viu esse movimento acontecer, isso foi incrível, né, isso foi uma nova era da medicina nuclear. Então, o Alsímpca e o rádio abriram portas praticamente, né, para a chegada de novos radiofármacos na medicina nuclear. Perfeito. E, uma questão que aí a ligação entre cintilografia óssea e o rádio, que a cintilografia óssea a gente tem que usar ela teoricamente para determinar se o paciente vai usar o rádio ou não, para ver se tem lesão com afinidade, lesão óssea com afinidade pelo rádio 223. E aí a cintilografia óssea ela pode ser utilizada também no acompanhamento do tratamento desses pacientes, é melhor esperar o término do tratamento? Não, geralmente a gente pede para não fazer, né, fazer a cintilografia óssea no momento de avaliar o paciente em relação à elegibilidade do tratamento, aí a gente faz a cintilografia óssea, e vai fazer ela só depois de 2 a 3 meses após o término, a conclusão do tratamento com o rádio 223. Por quê? Porque o rádio é um radiofármaco que mexe muito com o metabolismo ósseo, né, ele modifica muito esse metabolismo. Se fizer uma cintilografia durante o tratamento, essa cintilografia pode dar uma falsa impressão de progressão de doença. Podem as lesões hipercaptarem, as lesões que estão sendo tratadas hipercaptar, aumentar a concentração ou aparecer lesões novas, sem que isso signifique progressão de doença. Então, a gente só pode fazer a cintilografia, né? É recomendado que se faça somente após o término do tratamento. É o conhecido fenômeno flare, né, que a gente vê na imagem, né, comparando parece que piorou, mas na verdade é uma resposta à terapia, né. É, isso é muito importante. E pode ter flare de dor também, né? E flare de PSA também. O PSA pode subir muito e o paciente pode ter muita dor também, além do flare, mas esse ponto que você mencionou é importantíssimo para o fenômeno flare. Certo. E a medicina nuclear acabou evoluindo muito a sua imagem, né, caminhamos da cintilografia para o PET scan, e não tem como não falarmos sobre PET-PSMA. E uma dúvida que é muito comum entre profissionais da saúde, inclusive, é o que é o PSA e o que é o PSMA? Qual que é a diferença entre eles? O que significa a sigla? O PSA é uma proteína, né, liberada pelo tumor, pelas células neoplásicas, e ela é dosada, né, no sangue, para a gente checar se o paciente está respondendo ou não a um tratamento, né? Geralmente, quando o paciente é exposto a uma medicação, seja um novo agente hormonal, seja uma quimioterapia, se tiver ok, se esse paciente estiver respondendo, o PSA, essa proteína cai, ocorre uma redução da carga tumoral, né? E aí o paciente sabe que está indo tudo bem e pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora, o PSMA é um receptor na superfície das células tumorais, ele está ali na superfície, e ele é onde vai ligar, onde o PSMA galho 68 ou o PSMA flúor 18 vão se ligar na superfície dessas células para poder fazer as imagens do PET-CT. Essa é a diferença. Perfeito. E quais seriam as principais indicações do PET-PSMA? Bom, tem várias, né?
tem a indicação do PET-PSMA para fazer o diagnóstico, né, dos tumores da próstata. Muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico, biopsiar, puncionar ali o local correto, mas essa indicação não é uma indicação muito frequente, né? Você pode até fazer. Recentemente foi publicado um trabalho de fusão de imagens com ultrassom, né, para ajudar o PET-PSMA auxiliando aí nesse diagnóstico inicial, através da fusão das imagens. Você pode fazer o diagnóstico, fazer o PET-PSMA no diagnóstico inicial, naqueles pacientes com alto risco, de alto risco, então aí o PET que tem um PSA muito elevado, tem um tumor, um Gleason elevado, é um paciente que a gente sabe que não vai evoluir bem, né, um tumor que começou ali muito agressivo e tem o risco do paciente ter metástase à distância, então nesse momento também está indicado o PET-PSMA. A maior indicação é no cenário da recorrência bioquímica, né? É aquele paciente que está bem, está tudo certo com ele, até então ele estava livre de doença, mas de repente o PSA começa a subir. Essa é a maior indicação, né, do PET-PSMA, é na recorrência bioquímica. E tem uma outra indicação importantíssima do PET-PSMA, que é para saber se o tumor tem essa proteína de superfície de membrana e tendo, a gente elege esse paciente, então, ao tratamento com lutécio 177 PSMA. Então, é uma indicação de critério de elegibilidade para terapia radioligante, né? E outra indicação que é a avaliação de resposta terapêutica, que ainda não está muito bem estabelecido essa aplicação, não é feita de rotina. Certo. E doutora, o médico ou o paciente que recebe um laudo, muitas vezes está lá na interpretação, alta expressão molecular de PSMA. O que que isso significa no laudo do paciente? Isso significa que esse tumor, né, essas células tumorais, elas expressam PSMA na sua superfície, né, que esse tumor ele é ainda relativamente bem diferenciado. Existe um momento ali de diferenciação das células tumorais da próstata, né, para ter essa expressão do PSMA, que geralmente são os tumores mais bem diferenciados. Quando as células tumorais da próstata, elas ficam muito diferentes da próstata normal, elas ficam muito indiferenciadas, que é um cenário mais tardio, mais sombrio da doença, que isso pode acontecer, ou então o tumor já nascer mais indiferenciado desde o início, aí não tem concentração, não tem expressão desse PSMA na superfície das células. Mas o paciente recebendo, né, esse resultado, quer dizer que essas lesões expressam, que é um tumor um pouco mais bem diferenciado ainda. É importante também a gente lembrar que esse radiofármaco ele pode se concentrar em outros tipos de tumores, que não só o de próstata, né. Os estudos têm mostrado aí pulmão, alguns outros tipos de tumores que podem ser identificados pelo PET-PSMA. É importante quem trabalha com isso ficar atento, né, como estão essas imagens. Exatamente, isso é importantíssimo. O PSMA, ele não é específico para próstata, né? Muitas vezes a gente lauda um PET-PSMA e acaba fazendo o diagnóstico de outros tumores, como por exemplo o hepatocarcinoma, Sim, né? Você vai fazer um PET lembro. para próstata e acaba saindo ali com o diagnóstico do hepatocarcinoma. Câncer de mama, câncer de pulmão, câncer renal, né, tem muitos estudos de PET-PSMA para câncer renal, então a gente sempre tem que ficar muito atento, né, o médico nuclear que foi laudar o exame, que eventualmente pode flagrar, né, outras patologias que não especificamente somente a próstata. E doutora, o PET-PSMA, ele tem tido um papel importante na mudança de conduta do médico que solicita esse exame? Sim, o PET-PSMA, ele é muito importante, ele pode ser um divisor de águas para aquele paciente. Você pode ter uma lesão suspeita por outros métodos diagnósticos, e aí você investiga com o PET-PSMA e acaba acaba avaliando que aquela lesão não capta, pode ser que não seja relacionado à próstata, né? Ou pode ser que seja relacionado à próstata, e aí você toma alguma conduta, faz eventualmente um tratamento local, ou então até você pode selecionar o paciente para uma terapia sistêmica, né, para um novo agente hormonal ou para uma quimioterapia, né, você acaba descobrindo eventualmente que a carga tumoral era mais alta, e aí você vai direcionar para um ou outro tratamento.
Doutora, e muito se fala também de dual approach com relação ao uso da cintilografia, do PET-PSMA, para determinar um paciente que chega para fazer alguma terapia na medicina nuclear, rádio 223 ou lutécio PSMA. Como que o PET-PSMA pode ajudar o médico a definir qual vai ser a melhor terapia, se é rádio, se é lutécio PSMA? Eu acho que a gente tem que expor o paciente ao maior número de terapias possíveis, né. Eu acho que o paciente vai transitando, né, nessa jornada terapêutica com várias medicações, né, você tem que expor, o paciente ao maior número de medicações para ter o maior benefício da sobrevida global de cada medicação que ele vai sendo exposto. A gente sabe que tem a resistência cruzada, né, o paciente acaba tendo uma resistência entre essas medicações. E aí você expor o paciente a uma terapia com rádio 223, ou uma terapia com lutécio, que tem um mecanismo de ação completamente diferente, né, de uma quimioterapia ou do novo agente hormonal, esse paciente vai ter uma nova chance de resposta, né, se a gente aplicar o nosso tratamento com radiofármaco, né. E aí, em relação à pergunta, você tem que saber para quem você vai solicitar esse exame e em que momento da jornada, faz sentido solicitar esse exame, né. Então, se você for pensar que o paciente tem somente lesão óssea, vamos fazer uma cintilografia óssea para ver se a gente vai expor ele à rádio 223. Agora, se alguns exames de imagem já demonstraram que o paciente tem meta hepática, tem meta pulmonar, vamos fazer um PET-CT/PSMA, pensando talvez em direcionar para um tratamento com PSMA lutécio. Perfeito. E assim como a cintilografia, o PET-CT ele também o PSMA, ele pode também se concentrar em áreas de processo inflamatório, reacional. Se tem um tempo ideal para o paciente fazer o PET após alguma terapia, aí pode ser cirurgia, químio, rádio, quanto tempo seria o ideal para fazer a imagem por conta dessa resposta inflamatória, que às vezes pode confundir a nossa interpretação, se é doença ou não, né? Essa é uma boa pergunta. A gente geralmente fala para os colegas pedirem o PET-PSMA 2 meses depois, né, para tentar reduzir um pouco esse processo inflamatório, né, para tirar um pouco esse falso positivo aí do cenário. Perfeito. Bom, vamos entrar então um pouquinho mais agora na nova terapia que está sendo muito falada, um investimento alto das indústrias farmacêuticas, que é o Técio 177 PSMA. Muito bem. Então gostaria que a doutora explicasse o que é essa nova terapia que tem chegado com muita força. Muito bem, nessa novo tratamento, né, então é o PSMA radiomarcado com o lutécio 177, né, geralmente, esse quem trouxe, essa radioligante para esse cenário, né, foi um estudo Vision, um estudo bastante importante, né, que comparou o lutécio PSMA para o melhor tratamento padrão, né, eram 2 braços do estudo, eram os pacientes, né, com câncer de próstata, resistente à castração hormonal, que já tinham feito pelo menos uma linha de novo agente hormonal e pelo menos uma linha de quimioterapia, né, então e aí se comparou esses pacientes em 2 braços, um tratado com lutécio, PSMA e outro melhor tratamento padrão. Esse melhor tratamento padrão não podia ser químio, não podia ser um radioisótopo e não podia ser uma medicação também em cenário de investigação. E aí se viu, né, através desse estudo Vision, que foi o estudo que abriu as portas aí desse novo radioligante, se viu que os pacientes tratados com lutécio tinham um aumento da sobrevida global e o aumento da sobrevida livre de progressão radiológica, né. E aí então, essa radioligante chegou, né, mais uma vez a medicina nuclear brilhou, né, nesse cenário, e a gente começou a utilizar então essa terapia, né, dentro dos serviços de medicina nuclear. Hoje em dia a gente tem acesso à fonte pagadora, né, está no rol da ANS, a gente já tem acordos comerciais com algumas operadoras para fazer esse tratamento. É um ponto bem lembrado, o rádium também, ele tem cobertura pelas operadoras de saúde, né? Exatamente. E doutora, como que é então o mecanismo de ação do lutécio PSMA, as principais indicações?
Como que a gente usa ele efetivamente no dia a dia? Bom, a indicação então do Lutece PSMA, a gente faz aquelas indicações do estudo Vision, né? O paciente tem que ter sido exposto ao novo agente hormonal, à quimioterapia e tem que ter um PET PSMA positivo. E as lesões têm que concentrar, né, o PSMA, seja ele marcado com galho 68 ou com o flúor 18. Tá? Tem que ter um PET positivo. Existem alguns estudos, né, que falam em relação ao grau de concentração, mas de forma geral a gente aplica, muitas vezes até compara com o fígado, né, o grau de concentração das lesões e checa também o SUV, que é um valor quantitativo, né, para ver se o paciente é elegível ou não. Bom, sendo elegível, então, a gente administra na veia do paciente, é um tratamento intravenoso, a gente faz essa medicação de 6 em 6 semanas, são 6 ciclos do tratamento, né, um ciclo a cada 6 semanas. Essa infusão tem que ser no serviço de medicina nuclear, né, não pode ser em qualquer lugar, tem que ser um serviço de medicina nuclear registrado na CNEM, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que é o órgão do governo que nos fiscaliza, nos dá as licenças para que a gente possa trabalhar. E uma vez dentro da veia, o Lutece PSMA é direcionado, então, até as lesões, né, circula, é uma terapia sistêmica, e ele se liga no PSMA, na superfície da célula. Ali o Lutece emite radiação beta, né, ele decai emitindo partícula beta, que destrói, ioniza as lesões e altera, faz a quebra da hélice do DNA, né, impedindo que a célula mãe dê origem à célula filha. Isso se chama efeito de apoptose, né? E esse então é o mecanismo e a gente geralmente observa que os pacientes têm uma excelente resposta terapêutica. E eu queria a gente até estava conversando um pouquinho antes nos bastidores, que eu tenho observado, né, no meu dia a dia uma queda no uso do rádio 223 e um aumento das indicações de lutécio PSMA. Queria saber como que tá isso na sua rotina, se você tem esse mesmo sentimento. Eu acho que muito também por conta de efeito colateral, eu acho que o paciente que se submete à terapia com Lutés PSMA, ele vai bem mais tranquilo, quase sem efeitos colaterais. Como que você tem observado isso no seu dia a dia? É, porque na verdade o estudo Alsímpica, né, o estudo que trouxe o rádio 223 é um estudo muito antigo, né, já fazem mais de 10 anos desse estudo. De lá para cá, o câncer de próstata mudou muito, o cenário mudou muito. Era um cenário árido, que não tinham muitas medicações, e aí a partir dos anos novas medicações foram surgindo. Então do Alsímpica para cá, muita coisa mudou. E com isso mudou também o cenário do rádio 223, obviamente. A gente chegaram outras medicações que começaram a competir no mesmo cenário. E a gente acabou observando aí uma redução da prescrição. Mas agora nós temos o PIS-3, né, que é a associação do rádio com a enzalutamida, né, para o cenário do câncer de próstata também resistente à castração hormonal na primeira linha. Então o PIS-3 trouxe uma nova luz aí para o rádio, né, um novo momento, uma nova indicação, e a gente tem observado aí novamente prescrições chegando, pacientes chegando para a gente fazer o tratamento. Uma das preocupações, principalmente dos pacientes, é com relação aos cuidados de radioproteção. Você vai ter que ficar isolado. Quais seriam os principais cuidados com relação a essa terapia? Isso é uma pergunta importantíssima, né? Conforme boas práticas de radioproteção, a gente sempre pede para o paciente fazer até 5 dias após a infusão, fazer xixi sentadinho no vaso, né? Para que não ocorra contaminação da urina ali no ambiente no banheiro, apertar 2 vezes a descarga, lavar bem as mãos com bastante água e sabonete, não ter contato com gestantes e crianças pequenas e dormir sozinho no quarto separado à noite, né? Isso geralmente, essas orientações, elas variam muito de serviço para serviço, de equipe médica para equipe médica, né? Mas no geral, mais ou menos, todos seguem, né, as mesmas regras. A bula do Pluvicto, inclusive, traz, né, esses cuidados de radioproteção para ajudar na padronização e na orientação melhor dos pacientes e médicos que solicitam a medicação. Novartis nos patrocine. É isso aí. Por favor.
Ai, doutora, se chega um paciente, por exemplo, com predominância de lesões ósseas, como eu decido se eu vou usar o rádio 223 ou o Lutece PSMA? Utilizando esse racional do paciente ser exposto ao maior número de terapias possíveis, na minha prática, eu exponho o paciente ao rádio 223 primeiro, tá? Para o paciente ter o benefício da sobrevida global dessa medicação. E aí, se houver, posteriormente, dentro de um racional, obviamente, dentro de uma jornada terapêutica que faça sentido, na progressão do rádio, após o rádio, se o paciente tiver progressão, eu administro aí o lutécio PSMA. Perfeito. Gente, a doutora Letícia, quem não conhece, ela dá aula em todos os congressos tem o nome dela e aulas, assim, muito enriquecedoras, as aulas dela são sempre lotadas nos congressos. E doutora, o que que a senhora tem sentido? A senhora acha que na medicina nuclear vai caminhar a questão de terapias combinadas? Por exemplo, num futuro nós usarmos em conjunto rádio com lutécio, actínio que está chegando aí, você acha que esse é um caminho que a medicina nuclear pode trilhar? Sim, a gente sabe que tem muitos estudos em andamento da associação do rádio com inibidor de PARP, né, para aqueles pacientes que têm mutação genética do BRCA, né, BRCA1 e 2. O lutécio também tem associação com outras medicações, tem associação do lutécio com quimioterapia, tem associação do lutécio também com inibidor de PARP. Então, a associação terapêutica também pode ser, é um cenário sob investigação. Nós não temos, só temos os dados do PIS-3 até agora, que o estudo foi concluído, já foi publicado, os dados apresentados. As demais associações terapêuticas ainda a gente não tem, mas é um cenário em investigação. Perfeito. Doutora, a gente já está finalizando o nosso episódio e eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final. Faltou algum ponto que a senhora quer comentar sobre câncer de próstata, medicina nuclear? Nós temos outros radisótopos chegando aí, né, o actínio, um alfa-emissor também, radiomarcado com PSMA. Temos o térbio, que foi recentemente, né, apresentado pelo Dr. Michael Hoffman também, também a ligação com o PSMA. O térbio, né, tem maior energia, decaimento por elétron Auger, né, maior energia que o actínio. Eu sou uma entusiasta da medicina nuclear, né, muitos colegas que trabalham fora do Brasil, que trabalham nos Estados Unidos, na Europa, falam que está chegando aí uma avalanche de novos radisótopos, né? A questão financeira nem vamos discutir aqui, eu acho que o fórum não é esse, mas a gente vai ter que pensar como é que vai fazer para atender esses pacientes também, né? A nossa estrutura vai atender, a gente vai ter que se manter muito atualizado, né? Nós, como os médicos nucleares, temos que participar ativamente dos congressos, conhecer o nosso papel, conhecer o cenário da doença, conhecer o sequenciamento terapêutico, né? Isso é muito importante, a gente conversar com o oncologista, com os colegas, participar dos tumors boards, né? E você participar de um tumor board, você tem que levar bagagem, Sim. você tem que conhecer o cenário, tem que conhecer a patologia, tem que conhecer as medicações, né? Então, isso tudo é muito, muito importante, pessoal, sabe? A gente tem que se mobilizar, tem que estar atento. Esse cenário é nosso, né? Papel do médico nuclear, atender esses pacientes, ter ambulatório, fazer atendimento presencial, facilitar, fazer atendimento por telemedicina também, né? Ativamente conversar com os colegas. Eu acho que esse nova medicina nuclear vai surgir, a cardiologia nuclear é importantíssima, a gente nem vamos falar sobre a cardiologia nuclear, que é um capítulo totalmente à parte, também é muito vibrante, mas eu acho que a oncologia aí, nos próximos anos, é que a medicina nuclear, medicina nuclear moderna, ela caminha de braços dados com a oncologia. Doutora Letícia, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por Eu que essa agradeço. conversa super enriquecedora. Eu vou pedir para vocês, gentilmente, deixarem o seu joinha, o seu like, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, chegue para o maior número de pessoas. Vamos divulgar a medicina nuclear. Deixe nos comentários se surgiu alguma dúvida, sugestões de novos temas, se tem alguma crítica. E também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Médica OLD, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, só nos buscar. Até o próximo episódio.